Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou fugir um pouco do tema do nosso canal, mas também não vou fugir. É confuso, porém vocês vão entender ao longo desse vídeo, porque hoje a gente vai estar falando sobre entrevista de emprego, sobre CLT. Afinal, provavelmente, se você está aqui, pode estar desempregado, pode estar procurando uma nova vaga de emprego, e aí você tem aquele receio de passar por uma nova entrevista. Sabe, eu recebo com muita frequência, no meu Instagram principalmente, pessoas que falam: Thiago, para que eu devo aprender oratória, para que eu devo aprender comunicação, se eu não falo para grandes públicos? Por que então que eu tenho que desenvolver minha oratória e a minha comunicação? E eu sempre, como pergunto para a pessoa: com que você trabalha? E a maioria das pessoas me contam e eu vejo que ela é CLT. Eu falo: você já participou de uma entrevista de emprego que durou muito pouco tempo? Provavelmente já aconteceu com você também. E eu sempre pergunto: qual que foi a sua entrevista de emprego que durou menos tempo? E a resposta pode surpreender um pouco. Uma vez um amigo, um colega, eu questionei ele desta maneira, e ele falou que a entrevista de emprego dele que durou menos tempo foi de 5 minutos. E a sua? Quanto tempo foi? A minha foi de meia hora. É isso aí. Eu fiz muitas poucas entrevistas de emprego ao longo da minha vida, porque eu sempre fui muito objetivo naquilo que eu queria trabalhar. Então sempre que eu via que era uma oportunidade muito boa para mim, eu me destacava na entrevista de emprego e eu conseguia a vaga. E normalmente as entrevistas de emprego minha eram longas, justamente por eu ter domínio da comunicação e saber como agir naquela situação. Enquanto eu via as pessoas entrando e saindo uma atrás da outra, a minha era sempre a que demorava. E quando eu saía pela porta, no mesmo dia ou no dia seguinte eu tinha um telefonema falando que eu consegui a entrevista de emprego, tinha dado frutos e a vaga era minha. E o melhor, eu sempre tive muita oportunidade de conversar com as pessoas que me entrevistaram e falaram que a comunicação, o jeito que eu me portei, me destacou. E é isso que a comunicação pode fazer na sua vida. Pode fazer diferença até mesmo numa simples entrevista de emprego. O como você pode se comunicar. E é para isso o vídeo de hoje. Técnicas para você utilizar na próxima vez que for numa entrevista de emprego. Se for passar por um processo seletivo, você não ficar coçando a cabeça e falar: meu Deus, tem que ir para aquela entrevista de emprego, você vai fazer um monte de perguntas, e agora? Não fica desesperado. Você ter o domínio da sua comunicação e causar uma boa entrevista de emprego e uma boa impressão logo de cara. Eu sempre falo muito, Tom Peters já falava: você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então hoje você vai aprender como causar essa boa primeira impressão logo de cara. A primeira prática que eu fazia na época que eu fazia entrevistas de emprego, como eu falei, eu fiz muitas poucas, porque eu sempre conseguia um bom resultado naquilo que eu queria. E hoje eu já não tenho mais a necessidade de fazer entrevista de emprego, porque hoje eu trabalho para mim mesmo. Mas até hoje eu faço, quando eu quero fechar um contrato, é analisar o perfil, a história daquela empresa, o perfil. Como que funciona aquela empresa? Fazer uma pesquisa rápida, normalmente as pessoas não fazem. Elas vão lá: tem uma vaga de emprego aqui, eu vou me candidatar e vai. Seja o que Deus quiser. Eu sempre tive esse diferencial. Eu olhava, entrava no Instagram, entrava no Facebook, entrava no site, via os comentários, ia um dia antes da empresa, se possível, para conhecer o ambiente. E tudo isso me fazia ter uma diferença. Porque quando eu chegava em entrevista de emprego, o entrevistador vinha para conversar comigo, eu questionava, eu falava: mas por que vocês não agem dessa maneira? Veja que na entrevista de emprego eu já estava auxiliando, já estava dando ideia, já estava contribuindo.
Isso que eu nem tinha garantido a vaga ainda. Então a primeira dica que eu dou antes de ir para uma entrevista de emprego, estude o perfil daquela empresa. Agora que você já entendeu, agora que você já estudou a empresa, entendeu como que a empresa funciona, chegou na entrevista. O que você vai fazer? O que eu vou te falar agora. O primeiro passo é sempre estar sorrindo, olhar as pessoas no olho, e eu recebo muitas mensagens que falam: Thiago, eu tenho receio de olhar no olho da pessoa, eu não consigo, o que eu faço? Bom, meu querido, tem técnica nisso. Nosso curso de oratória, se você não conhece, vai conhecer. Mas uma técnica muito padrão é você olhar na testa da pessoa e olhar no nariz, porque você está nessa linha aqui, ó, de visão. Então a pessoa não consegue identificar de fato se você está olhando na testa ou se está olhando no nariz. E com o passar do tempo você vai pegando o costume de olhar no olho. Então é uma técnica. Sorriso, olhar, contato visual, postura ereta, mais aberta, nada de você ficar assim, ó, braço fechado durante a entrevista, ver se você tá no sorriso, assim, porque não passa a impressão que você quer passar de ser uma pessoa aberta, estando ali tranquilo e principalmente transmitindo a linguagem corporal correta. Você não está pressionado. E a terceira dica é muito importante. Normalmente, quando você vai numa entrevista de emprego, tem umas questões que a pessoa vai te perguntar e você vai responder. E a maioria das pessoas que fazem entrevista de emprego só vão para responder essas perguntas, e por isso até que essas entrevistas duram pouco. Você respondeu, acabou e foi embora. E aí você fica indignado: nossa, acordei cedo, peguei um ônibus, esperei na fila para durar 5 minutos, entrevista de emprego? Você sai indignado. E eu entendo sua indignação. Mas para isso tem essa dica. Que quando a pessoa for te fazer perguntas, você também faça. Você já conheceu a empresa, você já estudou. Você pergunta para ela, por exemplo, se ela te perguntar o que você espera daquela empresa, você responde qual são as funções que você pretende crescer ali dentro. Pergunta que você mesmo tem que refletir antes de chegar. O porquê que você quer aquela vaga? O que você pode estar agregando? O que ela pode estar contribuindo na sua vida? São perguntas que você tem que já estar respondida dentro de você para responder para a pessoa. E quando ela te fazer pergunta similar a essa que eu te fiz, você responde: tá, mas agora me fala, fulano, o que a empresa pode oferecer para mim a longo prazo? Qual que é o planejamento de crescimento da empresa? Eu posso garantir para você, tem muito entrevistador que não está preparado para te responder essa pergunta, porque ela é muito fora da curva. Você já perguntou isso numa entrevista de emprego? Provavelmente não. E aí que tá a sacada. Normalmente, uma entrevista de emprego, as pessoas vão lá só para responder. Não veja dessa forma. Vá com uma forma de conversa. Converse com o seu entrevistador, pergunta quem ele é, há quanto tempo ele trabalha, aonde ele se formou, quantos anos ele tem. Sabe, tenta manter um diálogo, uma conversa. E é por isso que até minhas entrevistas duravam muito tempo, porque quando a gente ia ver, a gente tava conversando de situações do dia a dia. E aí o entrevistador lembrava que tem mais pessoas esperando. Pô, muito obrigado pela conversa. Eu saía dali com o quê? Com uma ótima impressão. E a pessoa, o primeiro pensamento que passava, e isso eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que me entrevistaram, e elas sempre falavam: Vitor, você sempre impressionou pela sua comunicação. Porque eu queria te ver de novo, conversar com você de novo, e eu sabia que seus chefes teriam essa impressão de você também, e por isso você conseguia a vaga. Então, não vá numa entrevista somente para responder perguntas. Vá também para perguntar, afinal, é o seu emprego, aquilo que você vai trabalhar. É mais do que justo que você entender onde você está entrando, qual é o cenário, como que é o ambiente, qual que é o seu plano de crescimento dentro da empresa. Isso tudo faz diferença. É tudo isso que você aprende estudando oratória, aprende estudando comunicação. Minha quarta dica, e ela está conectada até com a terceira, é você ter interesse genuíno naquela pessoa que está te entrevistando. Você saber o nome dela, você perguntar para ela quanto tempo, aquilo que ela é formado, você realmente está interessado em conhecer. Usar as técnicas de rapport.
você aprender rapport. Você não sabe o que é rapport? São formas de criar conexão. Tem um livro muito bom do Dale Carnegie que fala sobre técnicas para você usar no dia a dia. Recomendo, ótimo investimento para você. São técnicas que você pode usar no seu dia a dia, como um simples sorriso, chamar a pessoa pelo nome, manter o contato visual. Tudo isso diferencia você como um candidato. E a última dica é você conectar as suas habilidades, os seus desafios com aquilo que a empresa tem a te oferecer. Você já questionou isso, o que a empresa tem a te oferecer? E você se conhece melhor do que ninguém. Então, você conhecendo suas habilidades, o que você pode trazer de solução para a empresa? Os co-desafios que a empresa tem que você consegue sanar. E o melhor de tudo, o que você pode oferecer de crescimento, de ideia, de inovação. Você simplesmente chegar e falar que você é carismático e que você trabalha bem em equipe, que são normalmente situações que eu acabo falando na entrevista de emprego e contém no currículo. Não adianta nada se você chegar ali e não mostrar isso. Se falar que é líder e não mostrar que desde a entrevista você tem perfil de liderança. É mostrar que essas habilidades que você colocou no seu currículo, você consegue demonstrar elas na entrevista de emprego e você consegue colocar elas em cenários práticos do dia a dia. Faça aquela pessoa que está te entrevistando vislumbrar suas habilidades no dia a dia. Eu lembro até hoje de ir numa entrevista de emprego e eu estava conversando com o entrevistador e a gente começou a conversar sobre café, sobre como tomar café. E eu perguntei, normalmente alguém te traz um café quando começa o dia? E ele falou, não. Eu falei, nossa, eu acho isso tão bacana quando alguém te traz um café, porque usa até um gatilho da reciprocidade, sabia? Até seria legal a gente explicar boas maneiras que fazem o ambiente de trabalho melhorar. Como, por exemplo, trazer um café. E o examinador já olhou para mim sorrindo. Então veja como uma simples questão você já contribui com a empresa naquele momento que eu estava só na entrevista. Isso faz total diferença. Gente, o vídeo vai ficar por aqui, mas, por favor, você tá aqui. Esse vídeo eu resolvi gravar assim, meio do nada, fugir um pouco do padrão. Mas aqui a gente sempre tá falando de oratória e comunicação. Queria contar com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento. Porque, por mais que esse vídeo foi improvisado, foi feito com muito carinho, para uma situação que muitas pessoas passam no dia a dia, que é uma entrevista de emprego e tem dificuldade. Então, o vídeo fica por aqui. Um beijo no coração de cada um. Eu vejo vocês na segunda-feira da semana que vem, que toda segunda-feira tem vídeo. E se você chegou aqui, gostou do vídeo, aprendeu e quer evoluir sua oratória e comunicação, sabe que a gente está tendo um curso gratuito de oratória e comunicação. Isso aí, um curso oratória gratuito de comunicação. Vem fazer parte dessa nossa história, que o sonho é esse canal ser o maior canal de oratória do mundo e ter o curso mais completo e gratuito. Então vai conhecer nosso curso de oratória e aproveita, me segue, porque toda segunda-feira tem vídeo.